Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 24 de abril de 2024, e vamos pro resumão do dia, né, minha gente? De antemão, eu peço desculpas pelo atraso, mas eu não sei no estado de vocês, mas aqui na Paraíba, a hora do médico, ela vale muito mais que a nossa. Aí você marca uma consulta num horário e 1h30 depois, né, o médico tá chegando no laboratório para poder fazer seu exame de ultrassom, que no meu caso era um ultrassom, né? E aí eu tinha mais 3 compromissos depois desse exame e acabei me enrolando toda hoje por conta disso. Mas enfim, pelo menos a lista está bem, estamos bem, graças a Deus, e cá estou eu para falarmos de mercado, né, minha gente? Vamos lá, de antemão eu peço também para deixarem um like no conteúdo. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito, ativem o sininho aí para ficarem sabendo toda vez que eu postar um vídeo aqui para vocês e bora lá falar de mercados, né, minha gente? Bom, vamos abrir aqui o resumão. Eu tô escondidinha, agora eu não tô mais. Bom, vamos lá. As bolsas da Ásia, minha gente, elas fecham prioritariamente no positivo, mas nada demais, tá? Elas apenas surfam a positividade das bolsas americanas no dia de ontem. Ontem nós tivemos um cenário mais positivo, como eu havia comentado com vocês, né? Além disso, ontem, no final do dia, com as bolsas aqui já fechadas, né, tanto à vista dos Estados Unidos como aqui do Brasil, depois disso acabou saindo o balanço da Tesla. Tá? E apesar do balanço ter vindo ruim, os dados do último trimestre terem vindo ruins, o mercado acabou comprando a ideia aí, gostando da ideia aí de que a Tesla vai antecipar aí a produção de carros elétricos mais baratos, que seriam produzidos no ano de 2025, eles vão antecipar aí para 2024. E aí o mercado acabou se animando aí, na verdade, com as projeções da empresa muito mais do que com os resultados atuais, tá? E isso acabou trazendo uma positividade aí para as ações da Tesla e acabou contaminando positivamente ações de tecnologia lá da Ásia, tá bom? Além disso, também mineradoras que são cotadas aí nas bolsas asiáticas, elas acabaram surfando uma positividade maior aí do minério de ferro, tá certo? Quando a gente vem para commodities aqui, deixa eu só uma atenção aqui às cotações que vocês estão vendo, tá, minha gente? Quando o mercado fecha, esse panorama e o mercado, enfim, algumas bolsas já reabriram, inclusive, algum dólar e tal, enfim, commodities, quando elas reabrem, as cotações são zeradas e começa uma nova métrica, né? Uma nova cotação. Então, essas cotações que vocês estão vendo aqui, principalmente do dólar, elas não refletem o fechamento do dia de hoje, tá? Porque quando eu faço para vocês, as bolsas ainda estão em fechamento e tal, e etc. Agora não. Então, assim, não se apeguem às cotações, principalmente do dólar que vocês estão vendo por aqui, tá bom? Bom, o minério de ferro hoje, de ontem para hoje, ele sobe mais de 3%, tá? Essa positividade veio principalmente depois que uma empresa de mineração australiana, inclusive a 4ª maior empresa do mundo, ela sinaliza no seu balanço que devido ao clima, enfim, algumas situações lá da Austrália, a produção de minério delas vai cair em relação às expectativas passadas, que foram passadas para o mesmo ano, tá? Então isso acabou provocando aí uma alta considerável de 3% aí vai na cotação do minério. Obviamente que essa positividade acabou contaminando a Vale. E vale lembrar, minha gente, que hoje sai o balanço da Vale. Eu não sei se já saiu, mas até onde eu acompanhei eu não tinha visto, pelo menos, tá? Mas hoje também sai o balanço da Vale. Então a Vale, ela surfa essa positividade do minério de ferro no dia de hoje, apesar dos juros extremamente altos nos Estados Unidos, que acabou contaminando o resto do mundo e tirando o ânimo aí de ativos de risco, né? E apesar do balanço aí, que afinal de contas os investidores estão na expectativa para ver os resultados da Vale, considerando um cenário que o minério de ferro esse ano só caiu, né? Mas vamos aguardar. Bom, dito isto, então nós temos aí já antecipei aí para vocês uma positividade da Vale por conta dessa positividade do minério de ferro. Ao longo do dia o minério de ferro realiza só um pouquinho da sua alta, tá? A cotação dele no início da manhã era de 888 mil yuans. Ele caiu só para 884, né? Para quem estava 849 no dia de ontem, essa queda não foi nada, né? Ele permaneceu aí bastante positivo ao longo do dia de hoje. O petróleo, minha gente, ele oscilou, ele tá bastante volátil esses dias, tá? No dia de hoje ele chegou a ficar mais no campo negativo, depois ele acabou positivando na medida em que houve a divulgação do estoque de petróleo nos Estados Unidos.
Havia rumores de que esse estoque estaria muito baixo e, de fato, o estoque veio muito baixo. E isso acabou fazendo com que o mercado de petróleo aí tivesse bastante volatilidade por causa desse dado, ok? Quando a gente olha para as bolsas da Europa, minha gente, agora, né, as bolsas da Europa no negativo, mas hoje pela manhã elas estavam levemente positivas para estáveis, tá? O que acontece? Quem estava segurando a positividade das bolsas da Europa eram principalmente mineradoras, também por conta da cotação do minério, mas lá foram divulgados alguns balanços de empresas de luxo, principalmente listadas na Bolsa da França, e bancos, e os balanços não vieram bons, tá? Mas ainda assim não chegou a pesar consideravelmente nas bolsas por lá, porque houve um contrabalanço aí em relação a empresas de commodity, tá? Acontece que na medida em que indicadores foram sendo divulgados nos Estados Unidos e a Bolsa dos Estados Unidos abriu e acabou pesando, mesmo num cenário mais positivo aí depois do balanço da Tesla, essa negatividade dos Estados Unidos acabou contaminando as bolsas da Europa, e as bolsas da Europa, enfim, fecharam negativas também, tá bom? Então as bolsas da Europa, elas pesam aí seguindo a tendência dos Estados Unidos. Vale lembrar que hoje quem ditou a regra do jogo completamente foram os juros americanos, tá? Os juros americanos aí, eles ficaram muito, muito fortes no dia de hoje, tá? Depois da divulgação de encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos e também, minha gente, o que eu tenho lido bastante, e inclusive o próprio Galípolo, né, que há a expectativa de que ele seja o novo presidente do Banco Central do Brasil quando o Roberto Campos Neto encerrar seu mandato, ele até mencionou nas falas dele de hoje de uma maneira curta isso também, que é o seguinte... não sei se vocês se recordam, mas no ano passado, quando os juros dos Estados Unidos estavam nesses patamares que ele está novamente, os leilões dos títulos americanos, eles estavam com demandas muito fracas. E isso provocava uma volatilidade ainda maior nos juros americanos. O que acontece? Existe um novo receio do mercado para esses leilões novamente. Tanto que, inclusive... A gente vai olhar aqui no calendário, mas aparentemente o leilão de hoje, de 5 anos, ele não teve uma demanda tão boa assim, tá? Então, assim, nesse mesmo cenário de patamar, nesses mesmos patamares que os juros está agora, quando esteve no ano passado, os leilões, eles trouxeram bastante volatilidade para os juros. E o mercado tem trazido esse receio novamente. Então, em dia de leilões importantes, como foi, por exemplo, no caso de hoje, os juros, eles começam a ter uma vida própria aí. E precificar não só indicador forte, que tudo bem, encomendas à indústria, apesar do dado, do último dado ter sido revisado para baixo, ainda assim o dado desse mês ele acaba sendo um pouco mais forte quando a gente não olha para o núcleo. Nós vamos abrir aqui e olhar juntos. Mas de qualquer forma, os juros hoje dos Estados Unidos deram o tom do jogo. As bolsas, os ativos de risco, eles acabaram entrando no negativo com a alta expressiva dos juros dos Estados Unidos. Os juros aqui do Brasil, obviamente, acompanharam essa movimentação, então nós tivemos até um descolamento do dólar nos emergentes versus o dólar na cesta DXY. Enquanto a cesta DXY estava relativamente estável, estava positiva, mas dentro de uma estabilidade, ok? Nada demais. Nos emergentes, o dólar deu uma estressada um pouco maior e os juros, obviamente, foram junto, né? Eles subiram juntos aí. Dos juros aqui do Brasil, ele bateu mais de 1% de alta, né? Quase que a ponta curta, média e longa, todo mundo, né? Mas vamos lá, vamos falar de Estados Unidos. Então a gente tem aqui, não dá pra gente olhar por aqui, né? Então a gente tem aqui as bolsas dos Estados Unidos aí fechando no negativo, tá? Tirando a Nasdaq aí, que acabou conseguindo se salvar, mas enfim, fechando praticamente dentro do 0 a 0 para uma bolsa que estava extremamente positiva no dia de hoje, né? E nós temos aqui Dow Jones, o Russell, o S&P fechou dentro do 0 a 0, mas de qualquer forma uma certa negatividade nas bolsas americanas aqui, por conta dessa, elas estavam até mais pesadas, tá minha gente? Elas estavam bem mais pesadas, mas obviamente os juros americanos, aqui ele já virou, mas o juros americano, ele fecha no positivo aí, no dia de hoje, provocando aí uma negatividade das bolsas dos Estados Unidos. E obviamente do resto do mundo. Quando a gente vem aqui no calendário, vamos abrir juntos aqui pra gente dar uma olhada, ó. O que acontece? Aqui nós temos o núcleo de pedidos de bens duráveis, tudo bem, né? Esse número aqui, ele veio menor do que a expectativa, mas quando a gente olha o pedido de bens duráveis cheio, veja,
Por mais que o número anterior tenha sido revisado bem para baixo, né? O último dado era 1,3, né? Não dá para ver aí não, né? A janelinha que abre aqui para mim, enfim. O dado era 1,3, não dá para vocês verem não. O dado era 1,3 e ele foi revisado para 0,7. Então, assim, o último dado ele foi revisado para baixo. É um sinal de enfraquecimento da economia, o que é bom para a inflação, o que é bom para o início do ciclo de queda de juros dos Estados Unidos. Esse seria o raciocínio. Acontece que o dado desse mês ele veio muito forte, né? O núcleo não, mas o número cheio veio muito forte, tá? E isso acabou aí já dando início aí, né? Na verdade, os juros dos Estados Unidos já estavam positivos nessa hora, mas eles acabaram ganhando muito mais força, de escadinha, mas acabaram ganhando muito mais força ao longo do dia aí depois da divulgação desses dados, tirando o ímpeto aí de novo dos ativos de risco aí que são as bolsas, né? E obviamente o dólar vai, não só aqui no Brasil como no mundo, o dólar vai a reboque, né? Bom, quando a gente olha aqui, vamos abrir juntos aqui, ó, o leilão, tá dando reflexo aqui pra mim, 4,6, né? Contra 4,2, é isso. O leilão, olha, vejam, o mercado exigiu um rendimento muito maior do que o último realizado para o mesmo vencimento, que é o de 5 anos. O mercado exigiu um prêmio muito maior, um rendimento muito maior para esse tipo de leilão, o que significa uma baixa demanda. É claro que a análise é um pouco mais profunda do que isso, mas por aqui a gente já pode ter um retrato de que esse leilão não foi um leilão bom. Então, assim, tem se confirmado o receio do mercado de que nesses patamares de juros americano, os leilões eles vão tendo demandas fracas, né? A demanda é fraca e aí o mercado acaba pedindo um preço. Bom, dito isto, temos aí bolsas fracas nos Estados Unidos, mas vale lembrar que elas estavam bem piores ao longo do dia. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a nossa bolsa, ela segue a movimentação mundial, esse desânimo acaba ficando no campo negativo, mesmo com a Vale positiva, tá? A Vale, na verdade, que sustentou para o nosso Ibovespa não ter uma queda ainda maior, tá? Mas aí, de qualquer forma, a gente acaba ficando dentro do campo negativo, mas de uma maneira comportada. E o nosso dólar, de novo, como eu falei para vocês, a janela aqui já virou dessas cotações, tá? Mas o nosso dólar, ele também fecha no positivo, seguindo a tendência mundial, tá bom? Nós tivemos o dólar positivo no mundo inteiro, aqui não foi diferente, pelos motivos que eu expliquei para vocês, tá? Agora, falando aqui de Brasil, vamos nos atualizar aí em relação ao que está acontecendo em Brasília. Bom, alguns pontos. Primeiro, nós tivemos aí, não é Brasília necessariamente, mas eu vou falar, nós tivemos uma entrevista aí do Galípolo, que ele agora membro do Banco Central brasileiro, e a expectativa é que ele se torne aí o presidente quando Roberto Campos Neto sair, que é lá no inicinho de 2025, tá? Então, o mercado dá peso, dá importância para a fala dele. Mas a fala dele foi extremamente neutra, o mercado queria saber se ele ia tomar um tom mais neutro, mais rauche, se ele ia se posicionar em relação ao fiscal do país, já que, todo esse estresse do fiscal do país, já que esse tem entrado no balanço de risco do Banco Central como fortemente mencionado aí pelo Roberto Campos Neto nas últimas semanas, né, junto obviamente dos juros dos Estados Unidos, mas enfim, a fala dele foi neutra, tá? Ele não tombou para um lado nem para o outro e isso acabou não fazendo preço no mercado, tá? Bom, dito isso, agora sim vamos para Brasília. O que aconteceu? Ontem à noite, finalmente nós tivemos o primeiro projeto, né? O primeiro item aí do pacote econômico do governo de 2024 sendo aprovado. Estamos quase entrando em maio, nós tivemos a primeira pauta, era a pauta que eu queria falar, nós tivemos a primeira pauta econômica sendo aprovada, estamos quase em maio, né? Pra vocês terem noção aí do quão moroso está acontecendo tudo lá em Brasília. Bom,
O que foi aprovado? Foi aprovado aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele queria retirar 100% do projeto PERSE lá, que era aquele projeto que dá incentivos e benefícios a empresas de entretenimento e etc. Tá? Ele não conseguiu tirar 100%, porque acaba que esses benefícios e tal, uma perda de arrecadação que ele precisa ali para a conta do fiscal do país, né? Acontece que ele não conseguiu zerar, ou seja, tirar 100% desse projeto, cancelar esse projeto, pós-pandemia aí, mas ele conseguiu limitar esse projeto a 15 bi até 2026, se eu não me engano. Então, assim, foi um ganho, não era exatamente o que a equipe econômica da Fazenda queria, né, mas chegaram no meio termo ali. Então, ok, ponto positivo, né? Não vai fazer milagre no fiscal, mas não deixa de ser um ponto positivo, ok? Dito isso, o que mais? Todas as outras coisas que estão empacadas no Congresso, que impactam no fiscal do país, como por exemplo, eu comentei com vocês ontem, o presidente Lula ele vetou a liberação de novas emendas parlamentares, coisa de 5,6 bi de novas emendas parlamentares. E o Congresso está querendo derrubar esse veto. Não há um acordo ainda sobre esse tema, e isso é ruim para o fiscal, né? Não há um acordo ainda sobre esse tema, portanto, esse projeto foi adiado. Decidiram não votá-lo hoje, porque não tem um acordo ali do que vai ser feito nessa votação, tá? Ponto número 1. Ponto número 2, PEC do quinquênio. O que é a PEC do quinquênio? É voltar com os magistrados, os funcionários do TCU, juízes, enfim, uma classe de trabalhadores públicos, obviamente. Eles querem o seguinte, eles querem que a cada 5 anos eles tenham um reajuste de 5% nos seus salários, assim, batido martelo, por tempo, né? Deu 5 anos ajusta, deu 5 anos ajusta, deu 5 anos ajusta. Isso custa para os cofres públicos em média 42 bi a mais por ano, que não está previsto em conta nenhuma. Então isso é um rombo fiscal ainda maior. Não há um acordo, o Ministério da Fazenda está tentando fazer de tudo para que isso não seja aprovado, mas não há um acordo ainda no Congresso. Então isso também foi adiado, tá? E por fim, minha gente, hoje ainda falando de pautas econômicas, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele entregou para o Congresso, ele foi lá na casa do Pacheco, do Lira, etc., o texto da reforma tributária. Então, que a reforma tributária foi aprovada no ano passado e esse ano vai ser a ideia que seja discutido aí o detalhamento dessa reforma tributária. Aparentemente o documento tem 300 páginas, 500 artigos, blá, etc., mas hoje, simbolicamente, foi assim, entregamos para o Congresso aí o detalhamento da reforma tributária para que seja discutido e aprovado, enfim, agora pelo Congresso, ok? Mas isso ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte para a gente poder acompanhar. Então, mantendo vocês atualizados aqui. Essas pautas bomba que o mercado tem chamado aí para o fiscal do país tende a fazer preço no mercado, se aprovado ou não, tá? Então é por isso que a gente precisa acompanhar de perto. Mas no final das contas não há, em relação a nenhuma das pautas, não há um acordo, e se não há acordo no Congresso, eles vão adiando aí as votações o máximo que podem, mas a gente vai ter que acompanhar de perto. Porque isso, de novo, tende a fazer preço no nosso mercado pro bem ou pro mal, ok? Bom, é isso, né? Dito isso, então, espero que tenham entendido as movimentações de hoje, espero que tenham entendido aí a movimentação dos juros dos Estados Unidos, a importância dele em todos os ativos do mundo, né? Espero que tenham entendido também a questão do leilão, né? Acho importante vocês terem isso no radar de vocês e o acompanhamento de Brasília aí, que não é tão fácil de acompanhar, mas a gente está aqui para traduzir para vocês as confusões que acontecem por lá. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, não se esqueçam que amanhã tem PIB dos Estados Unidos, PCE na sexta-feira e PCA 15 na sexta-feira no Brasil também, tá? E vamos acompanhar aí o desdobramento do balanço da Vale no Ibovespa amanhã, porque com certeza tende a fazer alguma movimentação, né? Não sou especialista em Ibovespa, sou especialista em dólar, mas imagino que faça alguma movimentação aí, o balanço se veio bom ou ruim, que eu ainda não sei. Certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês amanhã. Beijo e tchau, tchau.